Alessandro, vamos conversar hoje sobre algo que é corriqueiro, apesar de ser muito chato, mas é corriqueiro, que é a questão de mudanças repentinas em horários de voos, do ponto de vista do cliente, como proceder. Ari, nós temos duas situações em relação a cancelamento de voo. Tem a questão também do ajuste de horário. Por exemplo, quando você tem uma viagem programada por qualquer companhia aérea, seja voos nacionais ou voos internacionais, é comum muitas vezes, a depender do tempo que você comprou essa passagem, a companhia passar por ajuste de horário. Então, um ajuste de até 30 minutos, você se adapta fácil a essa mudança. Um ajuste acima de 30 minutos pode comprometer determinado tipo de compromisso ou até conexão de voos. Quando acontece isso, o passageiro ele pode fazer dentro do mesmo dia uma variação, uma alteração sem custo com relação a um próximo voo ou um voo antes daquele horário que ele estava programado. Então, quando há uma alteração de voo de até 30 minutos, a companhia aérea faz essa reacomodação gratuitamente para o passageiro, para que ele possa se adequar e não se prejudicar em seus compromissos. Isso até para viagem a lazer também acontece. Um outro ponto interessante é a questão de cancelamento de voo. Não é mais um ajuste de horário. É quando aquele voo que estava programado ele deixou de existir. Um outro voo vai ser lançado, ou, por exemplo, um voo que era 3 horas da manhã ele passou a ser 3 horas da tarde. Uma mudança aí de 12 horas que provavelmente vai ocasionar um problema de agenda, principalmente a clientes que viajam de forma a trabalho, a viagem corporativa, como a gente chama. Então, nesse caso aí, existem algumas coisas a serem feitas. Primeiro, se você não tiver um voo dentro do mesmo dia, um voo dentro com a mesma companhia, naquele mesmo dia ou no mesmo expediente em que aquele voo ia ser operado, você pode optar pelo reembolso integral dessa passagem. Se for uma viagem acima da hora, a gente aconselha que o cliente se adapte a um novo horário ou faça a seguinte opção, que é a que a gente vai falar agora, que é a opção de fazer uma alteração, ou de dia, ou de horário, ou seja lá do que for naquele mesmo dia em que estava programada a viagem. Por quê? Porque o cliente ele passa a procurar um meio que venha não se prejudicar naquele compromisso que ele vai fazer ou a não perder uma conexão. Então, se você tem um voo marcado para 3 horas da manhã e esse voo ele deixou de existir e a companhia tem outros horários de voo durante o dia, ou um dia antes ou um dia depois, essa alteração ela é feita gratuitamente também por parte da companhia aérea. O cliente ele não tem mais um aborrecimento com relação agora ao financeiro. Eu queria abordar agora uma outra angulação. Qual é a flexibilidade que tem um passageiro e, eventualmente, quais os custos adicionais para ele mudar a data do seu voo? Excelente pergunta. Quando o passageiro tem uma viagem programada e ele precisa fazer uma alteração porque aconteceu algum imprevisto, independente do que seja, ele tem uns custos a serem que vai pesar nessa viagem dele, vai onerar um pouco mais a viagem dele. Ele vai ter uma multa fixa, a depender da tarifa, essa multa ela cobre o valor do que foi pago. Geralmente as multas aplicadas, a multa fixa aplicada hoje, dependendo da companhia aérea e da classe tarifária, ela tem uma variação de 400 a 500 reais. Tá? Dependendo da classe tarifária, ela pode ser 425, 450, 475 ou 500 reais. E também dependendo da companhia aérea. Então você vai ter essa multa fixa, você vai ter a diferença da tarifa que você pagou para a tarifa atual, a tarifa do momento, e uma taxa de remissão daquele bilhete. Então, a gente costuma sempre falar o seguinte: se você tem uma viagem programada e tem o bilhete de ida ou de volta, ele custou acima de R$ 900, ou você viaja naquela data ou praticamente você vai perder a passagem que foi comprada. Por quê? Porque os custos dessa alteração geralmente eles vão cobrir o valor da tarifa paga. Agora, nesse caso, Alessandro, independe da data que você eventualmente queira reajustar, ou seja, eu tenho um voo para 1º de setembro, por hipótese. Se eu quiser cancelar neste sábado, ou quiser cancelar no dia 31 de agosto, esses custos adicionais serão os mesmos? Serão os mesmos. Aliás, o custo fixo da multa será a mesma, mas a alteração não, ele pode variar. Porque, por exemplo, amanhã, vamos supor que você tem uma viagem para amanhã.
mas você quer alterar ela para segunda-feira. A tarifa da segunda-feira ela pode ser maior ou menor do que a tarifa da sexta-feira da semana que vem. Então isso também essa oscilação do valor da tarifa vai onerar também no valor da alteração dessa viagem. E um outro aspecto para a gente também abordar, no caso de quando eu compro um voo, supor, Rio de Janeiro, Campina Grande, mas por algum motivo eu não desembarco em Campina Grande, desembarco em Recife. Do ponto de vista da tarifa, o fato de a empresa fazer essa perna final, digamos assim, do voo, de ônibus ou de um outro veículo, eu tenho algum bônus adicional por não ter feito esse trecho de avião? Não, aí a gente tem que analisar caso a caso. Por exemplo, se você tem, citando um exemplo que você acabou de falar, Rio Campina Grande, mas por algum motivo esse voo foi para Recife. Qual foi o motivo que o voo foi para Recife? Porque se for questões meteorológicas, isso aí você não tem direito a absolutamente nada. A companhia, ela vai, de qualquer forma, ela vai te trazer até Campina Grande, ou de táxi, ou do transporte, uma van, ou até de ônibus. De alguma forma, ela vai te levar ao destino final. Mas, se o voo ele foi para Recife porque a companhia cancelou o destino final, o voo no destino final, você pode ter algum tipo de bônus por parte da companhia aérea. Mas se for por questões meteorológicas, isso não. Algumas companhias ainda têm a flexibilidade de distribuir algum voucher, uma forma de amenizar o impacto causado, o impacto negativo, né, causado ao passageiro. Mas isso aí é uma cortesia por parte da companhia, não é regra. E em quais circunstâncias a empresa aérea se obriga a assegurar a um passageiro o seu pernoite, a sua permanência em determinado destino, num hotel, até que haja o embarque posterior? Vamos lá, você tem um voo Campina Grande, Rio de Janeiro, e esse voo tem uma conexão em Belo Horizonte. Quando você desembarca em Belo Horizonte, o segundo voo está cancelado. Então, nessa ocasião, a companhia aérea ela tem a obrigação, segundo a resolução da ANAC, de te colocar primeiro ela vai tentar te colocar no próximo voo. Se não tiver o próximo voo, ou se outro voo tenha, mas ele está lotado, ela vai te colocar dentro de um carro, com direito a jantar, se for o horário da janta, se o almoço, se for o horário do almoço, a hospedagem, e no outro dia ela te traz de volta ao aeroporto também, tudo por conta dela. Então, nesses casos específicos, a companhia aérea ela tem a obrigação de dar assistência de hospedagem, alimentação e o traslado, aeroporto, hotel, aeroporto. Porque foi um cancelamento por parte da companhia aérea. Até nossa próxima conversa, né? Vamos lá.